A gente se dava muito, nós tínhamos aí convivido 10 anos já aqui no Sul. E o Nod tinha assim uma predileção, uma tara pela cultura. Nós tínhamos no grupo um rapaz chamado Rui Gertner, que era um intelectual, era funcionário da Rádio Mirador. Tínhamos o Nod, tínhamos o Paulo César Fiuza Lima, o Roger Mas, eram pessoas que liam. E era muito comum nós irmos por um boteco, por uma mesa de bar e discutir o que a gente tinha lido, discutir filosofia, política e tal. E quando o Nod se elegeu prefeito, ele me chamou no gabinete um dia e disse assim: amigo, eu não prometi para ninguém, comentei com alguns, mas eu quero começar uma política cultural em Rio do Sul. Naquela época nós não tínhamos a fundação, nós tínhamos o que chamávamos de Casa da Cultura, que já vinha do período anterior, desde a época do Danilo. A Casa da Cultura é onde é o museu hoje, na frente do supermercado Nardelli do Centro, aquela estação ferroviária, ali era a Casa da Cultura. Bom, o Nod ele nasceu em 1940, aqui em Rio do Sul, no dia 17 de dezembro. Filho de Silvio e Ângela Pelizetti, filho do Hermenbergo Pelizetti. Então, o Nod é neto do Hermenbergo, que contribuiu com o desenvolvimento aqui da nossa região, veio da Itália, um dos locais que ele se dedicou foi aqui o Alto Vale do Itajaí. Ele era bastante forte e sabia realmente onde queria chegar, né? Com toda nessa área cultural, na área da história, da artes. Uma pessoa maravilhosa, humano, simples ao extremo, muito correto e que tinha uma visão. Eu acho que são 3 coisas que caracterizaram sempre o Nod, né? Essa questão da irreverência, a questão da visão de futuro que ele tinha, ou da visão das coisas que poderiam acontecer, e a honestidade, né? A questão da sua lisura, da sua pessoa. Então, para mim, o Nod, ele é onde, como todos os outros ex-prefeitos merecem o respeito, mas dentro daquilo que a gente entendia de cidade, o que a gente quer para a cidade da gente, no meu entender, ele era uma pessoa que tinha uma visão mais completa da sociedade. Eu acredito que o Nod foi uma pessoa que transcende, assim, Rio do Sul, né? Ele não conseguia entender por que as pessoas estavam mais preocupadas na pavimentação da rua do que em ter o seu filho na escola de violão, ou de bateria, ou numa oficina de fotografia. Ele achava isso muito mais importante para a formação daquela criança e daquele futuro cidadão do que necessariamente morar numa rua com asfalto. Então ele estava muito preocupado, de forma geral, muito mais com a formação do indivíduo, que poderia transformar a cidade em que vive, do que propriamente em coisas mais triviais. Ele foi extremamente criticado porque ele comprou o prédio da Fundação Cultural. Na época ele pagou o valor correspondente a um caminhão Mercedes-Benz trucado. Então isso era inconcebível, que a prefeitura podia ter comprado mais um caminhão. Horas, ele comprou um prédio velho caindo aos pedaços, antiga fábrica de café ouro. Ele criticava muito o que ele chamava de cultura do asfalto. Ele achava, por exemplo, que os loteamentos tinham que ser projetados de uma forma orgânica, respeitando as curvas de nível. Olha só, um médico, ginecologista e obstetra, com esse grau de preocupação, de minúcia. Isso, muitos profissionais da área, arquitetos, urbanistas, engenheiros agrimensores, não têm essa consciência. E um médico que se tornou político tinha esse tipo de observação. Então eu até compreendo, hoje eu consigo compreender melhor por que tanta dificuldade muitas vezes em entender como, por exemplo, situações como essa. Ao invés de comprar um caminhão, comprou uma antiga fábrica caindo aos pedaços.
arte, na concepção dele, talvez ela viesse antes da educação. Ele falava em oferecer, que as pessoas se construíam, se melhoravam pela arte. Cultura de qualidade, que não era qualquer cultura, era cultura de qualidade para todas as pessoas. Então ele percebia que todas as pessoas tinham um grande potencial de crescimento e de desenvolvimento. Então ele imaginava uma cidade pequena. Por vezes ele dizia, é uma pena se Rio do Sul crescer, porque isso aqui é bonito assim. De quanto em quanto tempo que surge um nó de Pelicete? Eu lembro que o NOD tinha sempre uma preocupação de que a cidade não precisava crescer e sim se desenvolver. E que seria melhor manter uma cidade menor e com mais qualidade de vida. E o entendimento de que nesse caminho a cultura exercia um papel também importante, né? Uma preocupação não só com o bem-estar social, mas também com o bem-estar intelectual dos habitantes e todas as garantias de que seria possível acessar bons livros, uma estrutura que disponibilizasse acesso à formação artística, à preservação do patrimônio, a mostrar a história da cidade, a preservação, né, com a própria estrutura que hoje é a Fundação Cultural. Então ele tinha essa preocupação com a qualidade de vida, com o desenvolvimento do ser humano e uma visão muito consciente de um desenvolvimento sustentável, né, que hoje se discute tanto e que há décadas atrás ele já via esse como o caminho certo para a cidade. Cidade pequena, né? Todo mundo se conhece, né? E tem um carinha novo na cidade, aquela coisa toda. Ele também já me conhecia, essas alturas do campeonato. Aí nós começamos a namorar. Foi uma coisa muito rápida. Na verdade, nós noivamos em junho. Isso não tinha nem um mês de namoro. Nós noivamos em junho e em novembro a gente casou. Então foi uma coisa muito... Assim, como ele sempre fazia, né? Era o jeito dele, né? Assim, quando a gente se apaixona, né? Tudo é interessante, né? Ele sempre colocava coisas muito interessantes de um jeito inteligente, sabe? Isso é uma coisa que, assim, até hoje, até eu sinto falta disso. Ele surpreendia a gente. Ele sonhava com tudo, né? Ele sonhava com a medicina, ele sonhava com a saúde, ele sonhava com a cultura, ele sonhava com a educação, né? Com o resgate da memória, com tudo. Tudo para ele era um sonho sempre. Eu assumi a Casa da Cultura e o NOD um dia me chamou e disse: Aldo, eu não tenho dinheiro para investir em cultura. Amigo, a solução é criar uma fundação, porque como fundação vocês podem fazer e pedir doações, ir atrás de projetos em Brasília, etc, etc e tal. Digo, pô, NOD, ele te vira, vai atrás, vê onde tem fundações, pega o modelo de legislação e vamos adaptar para a nossa situação. Quando ele soube que a indústria Gerais Ouro estava à venda, ele logo se interessou para fazer essa fundação cultural. Na verdade, para fazer um espaço cultural, né? Não tinha nem nome, nem centro, nem fundação, nem nada disso. Era uma coisa que ele tinha imaginado que seria interessante para fazer esse espaço cultural. Eu recebo uma ligação da Fundação Catarinense de Cultura pedindo que eu entrasse em contato com o então prefeito de Rio do Sul, o senhor NOD Enéas Pelicete, porque ele havia adquirido um prédio no centro da cidade, uma antiga fábrica, e desejava transformar aquilo num centro cultural. Para isso ele precisava do levantamento arquitetônico do prédio.
uma indústria da década de 40, e ele pensou em estar trabalhando esse prédio para a Fundação Cultural, preservando todas as características originais, né, desse prédio. Então ele dá início já em 89, faz essa aquisição, realiza alguns projetos, chama algumas pessoas para trabalhar nesse projeto. Uma delas é o Frank Dieter Schulze, né, o arquiteto. Num momento que a construção do hospital regional estava parada por falta de recursos, e ele comprando a briga e dizendo: não, eu vou sim fazer esse investimento, porque a cultura é que vai ajudar a resolver o problema da saúde, porque a cultura melhora a qualidade de vida das pessoas, porque a cultura contribui com a educação, com a assistência social, com a segurança, que é o que hoje a gente fala muito da transversalidade cultural, que ele tinha um entendimento muito profundo sobre isso. Quando a fundação veio para cá, aqui ainda funcionava o setor de obras. E ele chamou um dia no gabinete e disse: olha, tu tens uma incumbência, tu tens que transferir a fundação para lá, porque eu não comprei aquilo lá para ser Secretaria de Obras, eu comprei para ser a sede da nossa Fundação Cultural. Pô, na hora de dizer aquilo, com o monstro de uma edificação daquela, quando a Fundação Cultural tinha esse tamanho, era uma coisa. E ele dizia também que sim, ele iria construir a Fundação Cultural, comprar o prédio, e tem mais. Vou colocar no pátio da Fundação Cultural uma barraca distribuindo cachaça, porque onde tem cachaça o povo vai. E a hora que o povo estiver embriagado, eu meto cultura na cabeça deles, e no outro dia eles acordarão transformados, sem ressaca, não lembrarão o que aconteceu talvez, mas certamente serão outros. Então ele, com essa maneira divertida, ele dizia assim que a cultura é importante, ela transforma o cidadão, ela faz com que ele seja um ser mais crítico, mais envolvido, e com isso seguramente mais completo, mais feliz. Nós vamos criar uma fundação cultural, mas não bastava ser uma fundação cultural. Precisava ser uma fundação cultural referência no estado de Santa Catarina, uma fundação cultural referência no Brasil. Precisava ser esta fundação cultural. Desafinada ainda. Eu sou músico há tanto tempo, mas eu aprendi a gostar de música mais ainda com a parceria com a Companhia do Norte. Em 1975 ele foi na minha casa e pediu para me dar aula para ele. Boêmio, um grande boêmio da música. Vamos falar assim, o último boêmio do Rio do Sul. Ele gostava de todo tipo de música, digamos assim, MPB, ao geral, música sertaneja, caipira, música internacional. Então ele tinha um gosto pela música fantástica. Tanto que me identifiquei com ele muitas vezes pelo gosto da música. O Norte doou um acervo de instrumento para a escola de música. Primeiro foi essa viola aqui, a viola dele, a viola tonante, né? Que não existe mais. Não existe. Isso aqui é uma relíquia. Ele doou isso aqui. Ele doou bandolim, doou cavaquinho,
doou uma guitarra. Isso é um legado, um documento que vai ficar na história aqui da Fundação Cultural. Pode ter certeza. Porque naquela época, quando ele veio no Sul, que deve ter sido no início da década de 70, já com médico e tal, então era brega você gostar de sertanejo. E o Nod foi, então, na época, assim, um dos primeiros que gostava do Sérgio Reis, né? Eles chegaram a fazer uma banda também. Desastre Ecológico, parece que é o nome da banda, se não me engano. Ele tocava triângulo e o Mário Binder devia tocar gaita, né? Que ele é bom de acordeão. E tinha mais um que estava junto. Ele chegava no morro, no meio do pessoal, ele vivia como eles, ele falava como eles, ele conversava como eles. O Nod era amigo de todo mundo. O escritório foi em grande parte na mesa da ministra. E ali saíram coisas fantásticas, como aquela famosa entrevista que o Paulo César fez com o Nod, o repórter agindo de maneira séria, sabendo que era gozação, mas se portando como ele se portava no microfone na Mirador. E o Nod respondendo sério os mais variados absurdos. Estamos conversando com o futuro prefeito de Rio do Sul, Dr. Nod Enéas Pelicetti, com relação às enchentes. As enchentes foram muito benéficas para Rio do Sul, tanto que dentro do nosso plano de governo nós pretendemos ainda fazer umas 3 ou 4 enchentes todos os anos. É um engrandecimento para Rio do Sul, então nós temos primeiramente providenciar que hajam mais enchentes e outra coisa, tomar uma atitude ativa para que essa enchente seja maior. E uma enchente, por exemplo, essa desse ano foi uma verdadeira vergonha para nós, que o ano passado tivemos uma enchente de 18 metros, tem uma agora de 14 e pouco, então ela desmoraliza a cidade. E outra grande falha da administração atual foi o seguinte, não houve mortos nessa enchente. Tem que haver 17, 18, 20 mortos, isso em cada bairro, principalmente pobre, porque pobre tem que morrer, senão o pobre do coitado fica sofrendo. Quando isso foi apresentado lá no último comício do então adversário, as pessoas, algumas riam desvairadamente e outros simplesmente se retiraram do evento revoltados. Aquilo, na verdade, conseguiu agregar mais votos para a candidatura do Nod. E eu acho que isso fez com que ele ganhasse a eleição naquela ocasião, porque ele nem estava tão bem assim para ele, não, sabe? Acho que aquilo foi o que deu a vitória para ele. Começo da campanha política, o Clóvis tinha 43%, o Nod tinha 7%, com meia dúzia de amigos. E ele virou a eleição, ganhou a eleição para o Rio Grande do Sul. E um dos fatores, o tiro de misericórdia foi esse vídeo apresentado no comício do Morro da Boa Vista, justamente no Morro da Boa Vista, onde ele era. Aquilo pegou negativamente, que foi decisivo. O Nod virou a eleição. Era fascinado por Cuba, pela história de Cuba, mas eu acho que o que mais chamava a atenção nele foi a capacidade daquela gente de se doar àquela revolução. Ele sempre dizia, meu sonho é um dia comprar uma casa em Varadeiro, que é o mar mais bonito do mundo.
porque eu acho que ele entendia Cuba como algo visceral. Ele enxergava o cubano como um resistente. Então, uma vez ele fez eu lembro que ele disse isso, a gente acha muito bonito quando a gente lê Euclides da Cunha, que dizia que o sertanejo é antes de tudo um bravo, mas ninguém acha bonito a resistência daquela gente. Bravo é aguentar 40, 50, 60 anos de embargo. Então ele via aquilo com muita bravura. E eles estiveram em Cuba e tiveram umas experiências bem interessantes lá. Eu posso te dizer que o Nod voltou ao mesmo tempo fascinado e ao mesmo tempo convencido de que o comunismo era a planificação da miséria. Era uma curiosidade que ele tinha. E ele foi, acho que 2 vezes para Cuba. Quando ele foi a segunda vez, ele já voltou meio decepcionado. Essa impressão foi muito forte da pobreza, né? Do descaso e tudo mais, né, com a população, né? Ao mesmo tempo que a educação era boa, a medicina era boa, mas a qualidade de vida das pessoas não tanto, né? Na segunda vez que ele foi prefeito, eu falava para ele, assim, bobagem tu pensar que tu vais poder ficar sempre na prefeitura, né? Mas ele amava tanto isso que ele não se deu conta de que ele poderia perder e que isso ia fazer ele sofrer muito, né? Ele apostou todas as fichas dele nisso, nessa cidade, no sonho dele com essa cidade. Tinha desenvolvido determinada doença. Mas me parece que o desalento era maior do que propriamente a doença física, né? Ele teve uma dificuldade muito grande de se desapegar, porque ele criou uma vinculação em função de ter exercido primeiro o deputado estadual eleito pelo PDT de Santa Catarina, depois de ter sido eleito por 2 vezes prefeito. Ele criou um vínculo e um senso de responsabilidade em relação à prefeitura muito grande. Quando ele perdeu a eleição, ele ficou muito deprimido, ele voltou a trabalhar como médico, ele estava fazendo uma especialização em gerontologia, e aí ele voltou como médico do SUS, e aí como ele estava assim tão deprimido e tão desanimado da medicina, que ele não queria mais fazer obstetrícia, nem nada disso, até porque ele se achava desatualizado, né? E aí ele quis fazer alguns cursos para retomar a medicina e tal, aí vieram os empecilhos e aquela coisa toda, mas o que mais chateou ele, o que mais marcou ele foi que quando ele perdeu a eleição, logo em janeiro, quando o prefeito assumiu, ele colocou a imprensa num ônibus e levou a imprensa inteira para as escolas, e olha como está cheio de mato, e olha que aqui está não sei o quê, então assim, aquilo foi fatal para ele, sabe? Ele merecia ter sido mais feliz, principalmente nesse momento que ele deixou a prefeitura, né? E ele tinha uma dedicação muito grande às pessoas e à sociedade. A quantidade de flores que tinha nesse velório era uma coisa absurda, né? Tanto que a funerária veio falar comigo e que não sabia o que fazer com as flores, de tantas flores que ele tinha recebido. E aí tinha uma pessoa conhecida da cidade, o Fabiano ali do GEDOC, disse pro rapaz da funerária, mas espalha essas flores ao longo do caminho, né, no cemitério, né, até chegar na sepultura dele. E foi o que eles fizeram, né? Praticamente quase toda a população de Rio do Sul deu uma passada na Fundação Cultural. E justamente na Fundação Cultural, por ele ter esse espaço, né, que ele gostava tanto e queria ver todo esse desenvolvimento da cultura. E o que eu vi na cena foi, à medida que nós saímos lá da Fundação Cultural no cortejo, com o caminhão do Corpo de Bombeiros levando o caixão e as pessoas caminhando atrás do caminhão, as lojas iam fechando as portas, em sinal de respeito. Nunca tinha visto isso aqui no Rio do Sul. Foi uma coisa absolutamente emocionante, emocionante.
É incrível como nós temos poucas áreas verdes, nós não estamos pensando na água, não estamos pensando no meio ambiente, em nada. Então nós temos que, de uma vez por todas, entender que sem o meio ambiente, sem o respeito pelo meio ambiente, não se terá o respeito pelo homem. O dinheiro não é meu, não é do Nó de Espilizete, o dinheiro é do povo, de todos nós, né? E principalmente daqueles mais pobres. Então eu sou obrigado a ter todo o respeito e toda a responsabilidade no uso desse dinheiro. Então existe isso aí. Nós temos que todas as instituições trabalharem juntas e desenvolverem metas comuns, uma meta única que seria em busca da qualidade de vida. O Nod foi uma das figuras mais importantes, com certeza, da história política do Rio do Sul. Como seria importante se nós tivéssemos outras pessoas que pensassem hoje política, pensassem a cidade como o Nod pensava. O grande sonho dele, isso aqui. Né? A gente pode abraçar essa construção e toda essa vida que perambula aqui por dentro, essas crianças, os adultos, as pessoas de terceira idade, os mestres que aqui tem, né, da música, da arte cênica, da literatura. Poderíamos todos fazer uma grande corrente, abraçar e dizer: este é o sonho, este foi o sonho de um homem. Né? É palpável, este foi o sonho dele. E hoje os braços da Fundação, acho que estão na maioria dos bairros, principalmente nos bairros também das pessoas que têm mais necessidade e mais dificuldade. Eu acredito que essa seja a maior estrutura pública municipal para a cultura no estado de Santa Catarina. Imagino que nós tenhamos hoje o maior número de pessoas em processo de formação artística, através dos mais de 30 cursos diferentes. Hoje nós temos uma estrutura que dá formação, que permite o acesso à cultura, e temos também o prêmio que dá um apoio financeiro, o Prêmio Nó de Espilizete de Incentivo à Cultura, que nos 2 últimos anos tem apoiado financeiramente mais de 50 projetos culturais aqui em Rio do Sul, projetos da sociedade civil, que não são desenvolvidos pela Fundação, e sim por artistas da cidade, muitos deles que em algum momento desses quase 30 anos de Fundação Cultural passaram por um período de formação aqui dentro. Isso acho que é o mais bonito no legado do Nod. Ele garantiu política de acesso numa época em que não se falava em política de acesso. É que hoje isso está tão comum, né? A gente ouve tanto política de acesso, política de inclusão. O Nod fez política de inclusão em Rio do Sul na década de 80. E eu espero muito que os governos que vão sucedê-lo, que sucederam ele, e os próximos que virão, que eles nunca deixem de lembrar da capacidade de sonhar que tem que ter um gestor, da capacidade de realizar. E para quem é que ele faz gestão de fato? Certamente, se existe alguma coisa diferente que ninguém explica, né, esse mistério que tem aí, ele estaria olhando sem poder de cima, sem poder às vezes dar opinião, que era o que ele gostava de sugerir, pelo menos. E certamente ele poderia dizer assim: me sinto realizado por aquilo que eu ajudei a plantar, ou pelo aquilo que eu ajudei a continuar, né? Respeitando os que antecederam a ele e a nós todos, né? Certamente ele estaria ou está muito feliz, né, se existe isso, porque houve realmente aquilo que ele ajudou a crescer, continua crescendo e sem dúvida nenhuma fez Rio do Sul não só uma referência, faz de Rio do Sul uma referência, mas usa a cultura como instrumento de desenvolvimento da nossa sociedade. Faço às vezes uma referência, às vezes algumas pessoas, como Nostradamus tentou adivinhar umas coisas do futuro. Não. Nostradamus era um cidadão estudioso, um cientista, um médico. Quem sabe o Nod foi para nós algo parecido, né? Alguém que tinha buscava através do conhecimento, ele buscando no passado um pouco daquilo que podia acontecer lá na frente e através do seu conhecimento deixar algum legado para que as pessoas pudessem ser
felizes. Eu acho que o que o Nodi queria que a gente fosse era muito feliz. E certamente ele queria fazer parte dessa felicidade, como todos nós queremos.